E o ministro Luiz Roberto Barroso prorrogou por mais 60 dias a investigação das denúncias feitas pela CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão também atinge os filhos do chefe do Executivo. Das 10 apurações preliminares abertas depois que a CPI concluiu os trabalhos no ano passado, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, já pediu o arquivamento de 9 casos. Ana, parece que ficou pendurado esse caso aí por mais 60 dias, agora prorrogado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ora, Paula, só uma questão de fazer conta, né? 60 dias, onde acaba 60 dias? Em 2023, né? E o Lula subindo a rampa, nesse caso, com todo o contexto político que eu sempre trago aqui, o paralelo entre Estados Unidos e Brasil, o Lula subindo a rampa, o presidente Bolsonaro vai se tornar um alvo para ir para a cadeia. Ele, os filhos, a família, parlamentares no Congresso que apoiaram o presidente, que apoiam o presidente. O Congresso vai ser fechado, aliás, está sendo fechado aos poucos. Já começou com essa PEC bomba de furar o teto, a PEC kamikaze, PEC suicida, né, 200 bilhões de reais na mão de criminosos, uma gangue da transição que tem 67 investigados. Isso tira completamente o poder de barganha, de conversa, de debate do Congresso. Aí vem a mudança nas leis de impeachment para ministros, também isola o Supremo Tribunal Federal. Eles podem cometer quantas inconstitucionalidades eles quiserem. Aí vem o pacotão da democracia do Renan Calheiros. Isso tudo, Paula, é o que nós passamos aqui nos Estados Unidos. Né? Assim que Donald Trump saiu do poder, saiu da Casa Branca, foi colocado um alvo nas costas dele, dos filhos, da família, de apoiadores, de advogados, todos perseguidos, muitos pelo Departamento de Justiça de Joe Biden, o presidente eleito com 80 milhões de votos, que também ninguém sabe onde estão esses eleitores, né? O país afundando, o país em uma grande crise econômica, e nós não conseguimos ver, assim como no Brasil, onde esses eleitores estão para defender o seu eleito, né? Então, é preciso continuar pressionando o que quer que seja. Muita gente fala o que vai dar às pessoas na frente dos quartéis. Não sei, ninguém sabe, mas é fato que alguma coisa pior do que já está não tem como ficar, Paulo. E repito o que o Augusto disse, né? Sair da frente dos quartéis para lutar contra esse estado de exceção que nós estamos vendo é colocar um alvo nas costas de todo brasileiro que sair da frente dos quartéis. As canetas de Barroso, de Alexandre de Moraes, elas estão totalmente sem controle. O povo fora da jurisdição da área militar, dos militares, vai estar por conta própria, vai estar contra a caneta tirânica no lombo do povo brasileiro. Olha isso, agora estender os inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro vem do futuro, 2 anos na frente do Brasil. Isso é para colocar um alvo também, porque o presidente Bolsonaro ainda significa uma liderança política, mesmo que não esteja nas ruas. Essa liderança nas ruas é orgânica, é exatamente para começar a calar não apenas o presidente, mas esse povo que resolveu gostar de política nos últimos 4 anos e está incomodando demais os moradores lá das Torres de Marfim de Brasília. Augusto Nunes, é importante lembrar que essa apuração foi iniciada na CPI da Covid, uma CPI que se arrastou por 6 meses. Exatamente. E resultou em nada, né? Uma CPI que deveria resultar na prisão, pelo conjunto da obra e pelo que fizeram na Covid, dos grandes dirigentes, Renan Calheiros e aquele Aziz. Aziz foi reeleito, Renan veio, conseguiu trazer o filho para perto dele, dobrou
a ameaça sobre as instituições, o Renan. Então é o seguinte, queria lembrar aqui, a propósito do que a Ana tem dito, que desde o começo de 2020, pelo menos, né, são 10, os brasileiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro presos pelos inquéritos das fake news e das milícias digitais. São, portanto, pelo menos 10 presos políticos. E há 10 parlamentares, que, segundo a Constituição, não podem ser punidos por quaisquer opiniões, palavras e votos, 10 militares com as contas nas redes sociais censuradas pelo ministro Alexandre de Moraes. E repito, é o Glenn Greenwald que se inquieta com isso. Os jornalistas brasileiros apoiam. Agora, quando é que o Senado e a Câmara vão recuperar a vergonha? Ou quando alguém, né, ou alguma instituição vai obrigá-los, deputados e senadores que concordam com isso, a recuperar a vergonha? São presos políticos. Não se pode atender, não se pode cumprir ordem ilegal. As ordens do ministro Alexandre de Moraes são ilegais e, portanto, não podem ser cumpridas sob pena de transformar quem as cumpre em criminosos também. Fiuza, sua análise sobre essa prorrogação da investigação contra Jair Bolsonaro por ordem aí de Luiz Roberto Barroso. Não, a gente lembra a pantomima que foi essa CPI, a gente lembra que esses inquéritos aí que o Barroso, aos quais o Barroso se afeiçoou, né, e não consegue deixar para trás, eles trouxeram, por exemplo, a premissa de que o presidente tinha que ser investigado por corrupção no caso da compra de vacina. Só que ele não tinha comprado a vacina. E não ficou demonstrado o caso de corrupção. E mesmo assim, numa decisão que depois foi revista, a ministra Rosa Weber prorrogou esse inquérito. Eles não têm, isso é um show de ilegalidade. Eles não têm compromisso, como já mostrou a vice-procuradora-geral Lindora Araújo, mostrando a ação ao arrepio da lei, agredindo o sistema acusatório. Eles não têm compromisso com a lei. Isso aí é fora da lei, o nome disso. Então, nessa CPI tinha também, por exemplo, a acusação naquele relatório final do Renan Calheiros. Renan Calheiros dispensa explicações. E a gente viu o consórcio abraçando o Renan Calheiros como um herói. Isso tudo está na história. Vocês aí que quiseram apostar nisso, isso estará na biografia de vocês para sempre. Força Renan. Isso é uma vergonha, um vexame, né? Como é que se diz? Vocês assumiram a sua cafagestagem dessa maneira. Pois bem, ali o presidente Bolsonaro chegou a ser acusado de charlatanismo. Por quê? Porque ele falava sobre a importância dos médicos terem a independência para prescrever tratamentos experimentais, como sempre aconteceu na história da medicina, na história da epidemiologia também e da ciência. Estava-se diante de uma doença nova com experiências. E estes consórcios, plataforma, Sleep Giant, essas porcarias todas aí, criaram, não só no Brasil como no mundo todo, um arrastão de censura. Então, esses tratamentos hoje, eles continuam em avaliação e alguns com resultado já de eficácia. Como é que fica? Esses pilantras da CPI estavam aí fazendo esse teatro, esses shows. Não, o presidente é charlatão. Agora você veja, depois de tudo isso decorrido, com resultados, inclusive, desses remédios sendo ainda experimentais, mas sendo trazidos com eficácia possível, você vê o ministro Barroso não está nem aí para isso. Ele pega e prorroga. Não, é isso mesmo, são os crimes do Bolsonaro genocida. A entrelinha, né? O subtexto é esse. Né? Estamos aí usando para acusar politicamente o presidente. Então, voltamos a nos referir, esse é o nosso bordão agora, nos referimos às demais instituições, ao restante do Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Congresso Nacional, a imprensa já desistiu. Quem está vendo esse show de ilegalidade, de arbitrariedade, de abuso, calado, sem fazer nenhuma crítica,
vai aparecer nessa foto histórica como cúmplice disso tudo aí.